visão, comunicação e terceiro agora, audição, fazem parte também de toda a estrutura lá do curso, né? E por último, seria a gestão. Sim. Então, visão, todo líder precisa ter. Acho que essa foi a sua pergunta-chave. Um líder tem que ter uma visão apaixonante. Esse líder com uma visão apaixonante, ele precisa saber passar a visão para todas as gerações que ele está liderando, do baby boomers à geração atual. Terceiro, esse líder precisa ter a humildade de ouvir pessoas simples, porque são das pessoas simples que vêm as maiores resoluções de problemas. É verdade. Vou falar de novo. São as pessoas mais simples que caminham do teu lado. Eles têm uma capacidade de resolver problemas gigantescos que a gente não está vendo. Foi o que você falou. E por último, a capacidade de gestão. Todo líder ele precisa ser um excelente gestor. E assistindo, inclusive, um podcast, a menina fala, que é a Luana, ela fala que quem já está muito bem no digital, trazendo, né, esse exemplo para o digital, entende a importância de se aprofundar, de estudar mais e de produzir mais. Então é sempre aquilo, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso estudar e me aprofundar mais e mais eu preciso produzir. Então, quando você chega em um momento que estagnou, você tem dois problemas, um ego e ignorância. Nossa. Você pensa que você sabe de tudo e você não sabe. Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Esse é o nosso 10º episódio e aqui nós contamos histórias reais de empreendedores que começaram do zero, assim como eu e você. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é liderança e gestão. Você concorda comigo que todo empreendedor, todo empresário, ele precisa ser um bom gestor e um ótimo líder? Então vem com a gente. Muito prazer, meu nome é Larissa Kreischer, eu sou advogada especialista em registro de marcas e hoje eu estou aqui com o meu pastor e meu amigo Thales Borges. Muito obrigada, Thales, pela sua presença. Se apresenta pra gente, por favor. Bom, boa tarde, Lari. Estou muito feliz em estar aqui contigo, né? Posso dizer que você não é só ovelha de Jesus e nossa, mas você é uma amiga, né? De casa, né? Então, estou muito feliz e louvo a Deus aí pelo teu projeto. Eu Obrigada. Que conheci você ainda com sonhos, sim, né? E ver você hoje chegando onde você está chegando, então é motivo de muita alegria e felicidade. Obrigada. E grato em participar desse episódio aqui com você, né? Bom, quem é o Thales, né? Não, peraí, antes de tudo, vamos aqui para o nosso momento importante, que é o nosso momento publi, que é Mulan Brown, gente. Vocês já comeram? Mulheres na TPM, empresários ali que estão no dia a dia corrido e que precisam de um docinho. Temos aqui um quarteto de docinho maravilhoso. Temos aqui a fatia de torta brownie também, essa de pistache, olha, maravilhosa. Copinho da felicidade de brownie, tá? E esse é de ninho com Nutella, bem cheio. E o brownie comum, e esse aqui é de Nutella, gente. Na TPM, inclusive, tem um brownie que o nome é TPM, tá? Se você quiser, já pede, ele é de Red Velvet, maravilhoso também. E eu sou uma fã da marca Mulan Brown, da Karine, que também já veio aqui no podcast. Então, se você tá precisando adoçar a sua vida nessa tarde, aproveita e já pede, tem no iFood e também tem no quiosque, na Galeria Gelli. Gente, sensacional. Vou dar um aqui pro Thales provar, inclusive ele vai levar um de lembrança pra nossa amiga Thaís, que está em casa, e mulher ama um doce, tá? Que aqui primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então agora os nossos convidados podem levar um brownie para casa. Esse aqui foi a mãe da Karine que fez os docinhos novos. Excelente, de amendoim. Sensacional. Um docinho de brigadeiro e em volta, não vai dar para mostrar, mas ele é um granulado de brownie. Olha, você pega o produto e aperfeiçoa, deixa ali a sua marca. Sensacional. Muito obrigada, Karine, por essa parceria incrível. Muito bom. Quero beber uma água, né? Thales, aqui no podcast nós temos uma pergunta central, que é: do zero à marca, conte-nos a sua história, a história do Thales. Bom, vamos lá. O Thales é um menino sonhador, né?
de origem humilde, né? Você conhece um pouco da minha história. Sim. Nascido e criado numa comunidade normal, mas com muitos sonhos, né? Eu costumo dizer sempre que você não morre quando você é enterrado e você partiu para a eternidade, para outra vida. A pessoa morre em vida quando ela para de sonhar. É verdade. Então, tem muitas pessoas que não caminham sem destino, mortos, porque pararam de sonhar. E eu sempre fui um grande sonhador, mesmo com possibilidades naquele momento, na minha trajetória de criança, adolescência, complicada, financeiramente falando, estrutura familiar. Mas teve uma pessoa, eu lembro na minha adolescência, que me trouxe uma palavra, semeou algo no meu coração. Ele disse: Thales, eu entendo que você tem algo, um chamado muito grande e que você vai se tornar um grande pregador da palavra. Só que não fez nenhum sentido para mim naquele momento. É sempre assim, nunca faz nenhum sentido na hora. Zero, até porque o meu momento de vida é um momento muito doido, né? Uhum. Um cara sem direção paterna, minha mãe lutando para criar 2 filhos e aquele momento meu de rebeldia da adolescência, eu nunca consegui visualizar aquilo que eles estavam me dizendo. Mas aquelas palavras ficaram guardadas no meu coração. Sim. E chegou um momento, e isso passa o tempo, chega um momento que eu entendi que aquelas palavras semeadas no meu coração começaram a produzir um efeito. E chegou um momento que eu precisei direcionar a minha vida. E quando eu comecei a direcionar a minha vida, eu fui contra algumas pessoas próximas, né, me direcionando o que eu tinha que fazer. As pessoas diziam que eu tinha que fazer isso, aquilo outro, mas eu sempre tive um desejo no meu coração de fazer um curso de teologia ou história. E tinha pessoas que falavam que tinha que fazer direito, administração. Sempre tem um. E eu fiz, dizendo para você, eu cheguei a fazer, né? Mas quando eu decidi me encontrar e fazer aquilo que eu queria, e que muitos diziam que não ia dar retorno financeiro, né? Eu decidi fazer a teologia. Foi quando eu fui para a faculdade teológica, fiz teologia, me formei pela Unesp, né? E comecei, a partir da teologia, ter o canudo na mão. E o que eu faço com isso, né? E aí, quando a gente consegue entender que a nossa vida ela tem um propósito, em tudo que nós fazemos, ela tem um propósito, Deus começou a alinhar a minha formação com aquilo que eu faço hoje. Sim. Então, através da minha formação, eu entrei, fiz um processo seletivo numa startup no segmento cristão. Que é em Church. Que era Atos 6. Não, era Atos 6, verdade. Né? Comecei a trabalhar com pastores, dando consultoria tecnológica e de gestão para esses pastores dentro da Atos 6. Veio a InChurch compra Atos 6 há 2 anos atrás. E eu fui para a InChurch, estou na InChurch até hoje. E a partir da InChurch, alguns sonhos que eu tinha projetado há anos atrás, eles começam a dar forma. Então hoje, como você sabe, esse mês eu vou estar lançando um conteúdo, né, um infoproduto na parte de gestão e liderança, e não abro mão de continuar na InChurch, servindo pastoralmente uma igreja local e também dando consultoria para pastores e líderes fora do ambiente eclesiástico. Né? Perfeito. E como você mesmo disse, são várias pontas que o Thales faz parte. Então, dentro de casa, né, o Thales, esposo da Thaís, pai da Radassa e do Gael, ele também precisa ser um bom gestor para lidar com todas essas pontas, com o Thales, que é também pastor, com o Thales, que também é um closer na InChurch, numa startup muito boa, e também o Thales agora que está começando no digital, vendendo seu produto. E como que você consegue gerir tudo isso? Top, Lari. Acho que nós estávamos conversando um tempo desse na minha casa, né? Não lembro se foi na minha casa ou na sua casa, mas enfim.
A gente estava falando sobre uma vida de sucesso. Sim, verdade. Não sei se você lembra disso, né? Lembro. Foi na tua casa, Foi no na nosso minha café, casa. antes de vocês viajarem. O café surpresa que do nada a gente A voltou na tua casa e tu na minha resolve casa. fazer um café. Mas é como eu te falei, né, Lari? Hoje você precisa ser um especialista e um gestor em todas as áreas. Sim. Quando você fala de casa. Por quê? Você e eu, nós não fizemos contabilidade, certo? Verdade. Mas nós temos que ser o quê? Um expert em contas dentro de casa. Sim, verdade. Ser um excelente, um exímio gestor financeiro dentro de casa. Gestor emocional. Você não fez psicologia, nem eu. Essa parte a gente pede ajuda para Thaís. Sim, mas cada um de nós precisamos suprir emocionalmente, ainda mais eu como esposa, preciso suprir emocionalmente meus filhos, a Thaís e por aí vai. Então, eu acredito que nós precisamos, primeiro, ter autoliderança e entender que a nossa vida, em todos os aspectos, nós precisamos desenvolver o dom de liderança e gestão. Sim. E aí eu digo desenvolver porque alguns nascem com o dom de ser líder nato. Sim. E tem outros que não nascem com o dom, mas desenvolvem o poder da liderança e da gestão. Então, dentro de casa, a primeira coisa que eu digo é que eu conversei com você, sucesso para mim é a capacidade de você ter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Sim. Seja financeira, seja familiar, seja na criação dos filhos, seja profissional, em todas as áreas. Então, o equilíbrio em todas as áreas é o que me faz hoje debruçar na minha questão de casa, familiar, é eu ter esse equilíbrio. Não desequilibrar para um lado nem para o outro. Quando profissionalmente eu estou me desgastando muito, abrindo mão da minha casa, volta e reequilibra tudo. Quando eu estou muito estafado profissionalmente, eu preciso ter um tempo de qualidade com a família. Sim. E aí eu preciso equilibrar isso. Então, para mim, todos nós precisamos organizar a nossa vida e ser equilibrado. Não adianta eu ter uma conta bancária com milhões e perder minha casa e minha família. É verdade. Não adianta também eu estar bem dentro de casa e não poder proporcionar uma vida de qualidade para os meus filhos abrindo mão profissionalmente. Então, eu preciso ter todas essas áreas da minha vida equilibradas. Então, todos nós, seja gestor, seja uma pessoa simples, para ter sucesso. Para mim, a pessoa que mais me inspira hoje não é aquele que tem muito, é aquela Sim. pessoa que consegue equilibrar todas as áreas da vida. É verdade. E é exatamente esse o ponto para mim também, né? E nós até comentamos em uma pessoa em específico que para mim é uma que me inspira muito, porque eu vejo que tem todos esses pontos, todas essas áreas bem equilibradas. É claro que eu não tenho a vivência, né, com essa pessoa, mas aparentemente tem. Mas isso é muito importante, porque inclusive uma tecla que eu bato muito. Não adianta eu ir bem profissionalmente, e eu sou muito focada profissionalmente, você sabe disso. A gente rala muito, eu gosto muito de estudar, muito de desenvolver e de empreender. Eu amo empreender. Só que isso em algum momento começou a chegar em um momento em que eu estava deixando a minha família para evoluir. E eu, peraí, isso não é evolução, né? Eu primeiro preciso arrumar minha casa, ter uma base bem estruturada, ter tempo de qualidade com a minha família e depois continuar seguindo profissionalmente. E para alguns pode parecer regredir, mas na verdade não é, porque sem uma família bem estruturada, você não consegue dar conta de tudo. Então você pode até alcançar o sucesso, mas você não vai ser inteiramente feliz, você não vai ser completo. Vai ter sempre ali uma falta. Então por isso que hoje o sucesso para nós, né, a gente até concordou isso no café, é justamente esse equilíbrio de todas as pontas entre família, vida financeira, vida profissional e principalmente vida com Deus também, né? Sim. E a saúde também, né? Corpo, alma e espírito, que a gente bate muito. É fácil equilibrar tudo isso? Não é fácil, nada fácil. Mas seguimos tentando equilibrar, né? Pedindo orientação a Deus e fazendo sempre o nosso melhor também nesse sentido. Então vamos começar no assunto de liderança. Bora. Que é um assunto que todo empresário e todo empreendedor precisa dominar. Gente, se você é um empresário, você precisa ser um bom líder.
Ponto. Você precisa ser um bom líder. Se você não for um bom líder, você não vai conseguir organizar a sua equipe, colocar um plano para sua equipe seguir, você não vai conseguir fazer nada. E por isso que muitas das vezes, alguns empreendimentos, eles ficam paralisados por falta de uma boa liderança. Então, conta pra gente o que é um bom líder e como estruturar tudo isso. Perfeito. Eu comecei a despertar essa questão da liderança, Lari, quando eu comecei no ambiente corporativo. Eu comecei a perceber uma discrepância muito grande nos lugares de posição de gestores para uma galera que trabalhava ligada a esses gestores. E eu comecei a ficar muito conflitado, em conflito, vamos dizer assim, porque eu olhava o campo acadêmico, lia algumas coisas e, na prática, eu via totalmente inverso. Sim. Né? Muita teoria, muito campo do conhecimento. E quando a gente ia para a organização, propriamente dito, você via que, caramba, isso aqui não é uma utopia, o caderno para a realidade. E eu comecei a perceber, por exemplo, tem uma pesquisa recente agora, não lembro qual é a fonte, mas de empresas que contratam, cada 10 pessoas que são contratadas pela capacidade técnica, 8 ou 9, se eu não me engano são 8 ou 9 pessoas, são demitidas pela incapacidade relacional. Olha aí. Pela incapacidade de lidar com o ser humano. Sim. E isso começou, e a gente que serve na igreja, a gente que serve em corporações, eu comecei a perceber que há uma discrepância muito grande do discurso e da vivência. Sim. Então há muito conteúdo na fala e pouco conteúdo prático na experiência. E aí eu percebi que hoje qualquer estrutura, e aí eu falando estrutura porque eu quero abrir tanto para empreendedor, gestor, pastor, igreja, qualquer campo. Sim. Se você não dominar liderança e gestão, independente da tua capacidade técnica, você não vai conseguir colocar a visão que Deus te deu, o propósito que Deus te deu em prática. Porque em todos esses lugares você lida com pessoas. É verdade. Não tem como você almejar ter uma organização, ter uma empresa, ser empreendedor ou ser pastor e não lidar com gente. Não, é impossível. Não tem como, a não ser que você queira fazer algo que você não queira produzir. Sim. Mas em todos esses aspectos você vai precisar lidar com pessoas. E lidar com pessoas é difícil. É falar de liderança. Sim. E de gestão. Então é impossível você... empreendedores aí e gestores que estão ouvindo a gente. Não tem como você aplicar algo com coisas. Não tem como você levar a sua organização para outro patamar se você não lidar com pessoas. Então, se a gente não for experiente demais e estudioso demais em liderar e uma excelente gestão, eu acredito que tudo que nós começamos, ele tem um prazo de validade. Sim. Porque você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que liderar pessoas, você vai ter que criar processos. É verdade. E antes de nós iniciarmos o podcast, nós estávamos falando, inclusive, que um bom empresário, um bom empreendedor, ele precisa ser um bom líder, um bom gestor e um bom vendedor. Exatamente. E eu até brinquei, falei assim, olha, eu me considero uma boa líder e uma boa vendedora. Na verdade, uma boa vendedora são os meus clientes que falam, inclusive a Kissela, que fala muito, que nos assiste também. Nossa, você é uma ótima vendedora, tá sempre vendendo alguma coisa e tal. E aí eu peguei pra mim e falei, então tá bom, então aceito, sou uma boa vendedora. Mas na gestão eu confesso que eu deixo ali desejar em algum ponto, mas estou estudando e aprimorando isso também, porque não dá para deixar a gestão de lado. Precisa ter esse equilíbrio, né? E precisa ter as 3 áreas ativas. Sim. Eu falo isso nesse meu produto que a gente vai lançar, que eu chamo de 4 P's. Básicos. E aí, para qualquer lugar, para qualquer dinâmica. 4 P's. Primeiro, propósito. Sim. Existe uma voz dentro de cada um de nós, Lari, que é sua.
Tem algo que Deus deu para você. Isso aqui é algo que Deus deu para você. Sim. Então é algo que é teu, um propósito de vida. E muitas pessoas estão batendo cabeça, inclusive na liderança e na gestão, porque ainda não entendeu o propósito de vida. É verdade. Então o propósito é o primeiro P. Qual é a visão? Qual é a voz que só você tem? Ah, eu vou impactar uma pessoa. Não importa, você impactou uma pessoa. Vou impactar 2, 3, 4. Só consegue impactar 1000 pessoas quem conseguiu impactar uma. Então, primeiro é propósito. Então, qual o propósito que você tem aonde você está? Ou para onde você quer ir, ou aonde você quer chegar? Primeiro, propósito. Propósito fala de segundo P, pessoas. Todo lugar que você quer chegar e para onde você quer ir, você precisa se conectar e ter pessoas. Primeiro que vai abraçar o teu propósito. Não é verdade? Sim, verdade. Isso aqui que você está fazendo, você depende de pessoas. É verdade. Você precisou fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eu sei que você sempre sonhou. Sim. Eu sei que você, nesse podcast aqui, você teve sonhos. Esse podcast, eu lembro que no início, lá em casa, você estava desenhando, junto com o Rafa, né? Sim. Uma ideia, né? Era um propósito sendo desenhado. É verdade. Né? E hoje se concretizando, aí já está se concretizando. Então, propósito, pessoas. Depois de pessoas, processo. Então, você precisou se conectar com pessoas, você precisou vender, né, o teu propósito para outras pessoas abraçarem o que você foi gerado no teu coração. E aí você começa a criar o quê? Processos. Você começou a desenhar o meio pelo qual você conseguiu atingir agora alguns objetivos e concretizar a tua ideia, o teu propósito. E por último, por que 4? Porque propósito, pessoas e processo, eles poderiam parar nos 3 P's. Sim. Mas nada disso vai fazer você chegar num próximo nível se você não tiver produtividade. É verdade. Então, propósito, pessoas, processos e produtividade. E aí, produtividade não tem a ver com pessoas que recebem. Produtividade tem a ver com pessoas que entenderam o propósito, pessoas que estão se movendo dentro do teu propósito, processos bem estabelecidos, e a partir disso, você poder fazer com que essas pessoas, e cobrar no bom sentido, produtividade. Então, para mim, são 4 P's que cada gestor, nós que somos gestores, lideramos, estamos à frente de alguma coisa, precisamos ter. Propósito, pessoas, processos e produtividade. E é muito interessante, porque antes mesmo de você começar um negócio, né, é importante você ter esses 4 P's e pensar antes mesmo de iniciar. Conforme você foi falando, e nós não conversamos sobre os 4 P's antes de abrir o podcast, o infoproduto ainda não era uma possibilidade, né, talvez. É porque eu sou ruim para lembrar, assim, de data, mas eu acho que era uma possibilidade, um desejo, eu acho que ainda não era real, né? E conforme você foi falando dos 4 P's, eu fui pensando, realmente, eu tive um propósito com o podcast, estão trazendo para mim. Qual foi o meu propósito com o podcast? Inspirar as pessoas a empreenderem, a começar do zero, entendendo que todo mundo um dia começou do zero. E no digital, né, com a rapidez do digital, as pessoas pensam que é assim, do dia para a noite, enquanto na verdade não é. Então, meu propósito foi fazer com que o meu público, as pessoas que me ouvissem, entendesse que todo mundo um dia começou do zero, inspirar, educar nesse sentido e também educar sobre a importância de estruturação de empresa no sentido também da marca da pessoa, seja uma marca comercial ou uma marca pessoal, também sobre a importância do registro, trazendo o âmbito para o empreendedorismo, porque as pessoas não entendem muito sobre essa área do empreendedorismo no que concerne o registro de marca e toda a estruturação jurídica da empresa, entendem o básico. Então, esse foi meu propósito inicial. O próximo P, pessoas. Então meu marido falou assim, eu tenho esse sonho, vamos lá. Ele falou, tá muito doida, tu não tem nada estruturado. Eu falei, mas Deus, ele não dá um sonho à toa, então vamos lá, pessoas, vem cá, você é a pessoa, vamos começar.
Aí conversamos ali e tal, tem essas possibilidades, esses parceiros. Aí a gente foi, marcou um café, a gente foi conversando, gente, tudo. Que todas as nossas ideias, o Thales e a Thaís são praticamente nossos vizinhos e nossos amigos. Então a gente sempre estrutura um café do nada para conversar. Então tenham amigos que você faça isso, porque isso vai te fazer startar. Pessoas. Exatamente. Tenham pessoas que você possa contar, porque isso vai te fazer startar um negócio. Então a gente foi para um café, vamos estruturar. Começamos a estruturar, entra as pessoas. Então, começa a ver possíveis parceiros, possíveis patrocinadores e, principalmente, quais serão os convidados. E eu também vi que a maioria dos empresários que entendem sobre a importância de marca e me procuravam, eu lido com muitos empresários o tempo todo, eles tinham dificuldade de contar a sua história. Enquanto o storytelling hoje é um dos ativos principais, principalmente no marketing. Então, eu falei assim, não, essas pessoas precisam ter voz. Eu gosto muito de ouvir a história, eu gosto desse tato, de conversar com as pessoas. Então, em um atendimento que era para ser 20 minutos só com objetivo de venda, eu levava 1h30 entendendo a história do cliente e tudo mais. Então, eu falei assim, opa, peraí, isso precisa funcionar. Então, entra as pessoas, o outro P. Processos. Vamos estruturar processos, ver patrocinadores, aonde nós vamos fazer, como que vai funcionar, qual vai ser o investimento, quanto tempo vai durar. Vamos estruturar a agenda e produtividade. Começar, correr atrás, começar a gravar. E foi um desafio. Mas é um desafio que estamos aí e é sensacional. Então, se você quer começar um negócio, já tem aqui uma baita ferramenta para você começar, startar. Senta com alguém numa mesa, entendeu? E começa pelos 4 P's, porque isso vai fazer você tirar seu projeto do papel. Verdade. E ainda sobre liderança. Como que o líder ele pode ser ali na prática, no dia a dia na empresa, um bom líder? Excelente. Ô, Lari, o líder, agora falando propriamente da pessoa líder, eu comecei a entender, né, sendo closer e servindo, dando consultoria para alguns homens, mulheres relevantes no campo cristão, pastores, eu percebi que são pessoas boas, são pessoas que têm sonhos, têm tudo que poderia dar certo, mas que faltavam algumas coisas técnicas na questão da liderança. Então, um líder, para mim hoje, ele precisa ter algumas variáveis, ser um bom líder. Então, primeiro, a primeira coisa, todo bom líder ele precisa ter uma visão. Sim. Eu fiz uma viagem agora, né? Retornei de férias e confesso para você que eu fiquei, voo de volta, eu fiquei em crise, né? Thaís falou, você tava meio estranho. Eu falei, passando por uma turbulência, eu fiquei meio em crise. Viajar sozinho é uma coisa, né? Imagina viajar com a família, eu fiquei meio... Deus que me perdoe. Mas antes do avião estar no ar, alguém foi chamado de maluco. É verdade. Então, antes do avião, imagina, eu fiquei olhando, gente, isso aqui é surreal. É verdade. Antes do avião estar no céu, alguém visualizou isso. Então, se eu pudesse dizer, a primeira qualidade de um grande líder, ele precisa ter uma grande visão. Ele precisa ser visionário. Ele precisa ter a capacidade de olhar além do alcance. Porque o que move pessoas não é qualquer projeto. As pessoas não abraçam projetos. As pessoas abraçam visão. Sim. Então, primeiro, um excelente líder, ele precisa ter visão, Lário. Então, se eu não consigo passar a visão que eu tenho para quem está comigo, você pode ter certeza que a coisa não vai rodar. Eu tenho uma lanchonete. A lanchonete foi gerada com um propósito. Sim. Primeiro, para lucrar, né? E segundo, se você tem uma lanchonete só para ganhar dinheiro, você já está equivocado no teu propósito. Porque a lanchonete não é só para ganhar dinheiro. Tem um propósito daquilo ali ter nascido. Então, se eu tenho uma lanchonete, e qual é a minha visão? O que eu tenho de missão aqui com a lanchonete? Se eu não tenho uma visão clara, você acha que os meus funcionários vão trabalhar dentro de um propósito que eu estou abrindo a minha lanchonete? Nunca. Não vão. Então, primeiro, eu preciso ser visionário. É verdade. Qual é a visão que eu tenho
para esse estabelecimento que eu estou criando, para a empresa que eu estou criando? Qual é a visão? Para onde eu estou indo? A curto, médio e longo prazo? Para onde eu vou chegar? Porque as pessoas vão colar com você porque elas querem saber qual é o destino. É verdade. Se elas não souberem e ter uma visão clara do destino, elas não vão colar com você. Não vão abraçar o teu propósito. Então, visão. Segundo, comunicação. Você sabe muito bem Comunicação. que tem muitas pessoas boas que têm sonhos, têm visão extraordinária, são visionárias, mas são péssimos comunicadores da visão. É verdade. Péssimos. Eu tive um dono, trabalhei numa lanchonete com 18 anos, e pensa num cara que ele conseguia passar a visão dele através da comunicação. Então, tudo. Um suco que eu ia fazer tinha um controle de como fazer o suco que ele queria. Que isso? Sério? Sensacional. Para servir um salgado com um suco, tinha toda uma forma de servir. E ele passava essa comunicação. Como que ele queria que nós servíssemos na lanchonete. Eu falei, cara, que codido. Na minha cabeça, naquele momento, imaturo, eu falei, pô, esse cara é muito radical. Desnecessário, né? Só que esse cara me marcou. Verdade. Tanto que eu tô aqui falando sobre ele. Porque ele soube passar, comunicar como que ele queria que nós servíssemos na lanchonete. Olha. E olha que interessante. Então, primeiro, visão é um ponto. Segundo ponto é como eu comunico essa visão. A visão que Deus me deu, Olari. E você sabe muito bem que nós estamos num momento histórico que são 5 gerações no mesmo lugar. Verdade. Então, não é verdade? A comunicação tem que ser muito efetiva. E eu não comunico com uma pessoa de 60 anos igual eu comunico com um adolescente de 15 anos. É verdade. Eu sou testemunha que você, Rafa, tem uma graça de comunicar com pessoas mais jovens ali, adolescentes e jovens, e você sabe muito bem que o meio pelo qual a forma que você comunica com um adolescente é diferente de você comunicar com uma pessoa de 60 anos. Completamente diferente. Imagine numa organização. Você acha que eu vou dar uma palavra e todo mundo vai entender? Sendo que são 5 gerações no mesmo lugar? Então, segunda coisa para mim é a comunicação. Todo bom líder, excelente líder, ele precisa saber comunicar. E eu percebo que tem muitos líderes que têm uma visão extraordinária, mas são péssimos comunicadores. Péssimos. E isso tem a capacidade de fazer toda a estrutura ruir, né? Toda estrutura. Porque você ter uma visão, ok, você tem uma visão do seu negócio a partir daquilo que você construiu. Mas agora você comunicar essa visão e você fazer com que os demais continuem comunicando essa visão da forma como você entende, que é aonde pega. Ponto. Então, visão, comunicação e terceiro, Lari, que aí e para mim isso é muito importante, é ouvir. Sim. Acho que os líderes hoje têm se perdido muito pela altivez do ouvido. Vai beber uma água. E isso é muito sério. Se eu for perguntar, se eu for lançar uma pergunta aqui hoje, quantas pessoas que nós lideramos fizeram parte da nossa visão? Nós ouvimos para construir a visão junto. Nós gastamos tempo em ouvir as pessoas que abraçaram a visão para a gente. E aí eu estou falando para todas as áreas, tanto na empresa, igreja, empreendedorismo. Lembra dos 4 P's, né? Sim. Propósito, pessoas, processo e produtividade. Quem vai fazer isso? Pessoas. Sim. Você vai mover pessoas. Agora, essas pessoas, nós ouvimos o que elas têm. Eu acho que os líderes hoje têm sucumbido pela incapacidade de ouvir quem está do lado. É verdade. Hoje, atualmente, muito se fala sobre a importância do feedback. Né? Então, o líder hoje ele já consegue dar um feedback, mas não é só dar feedback, você também precisa ouvir. Exatamente. E quando você escuta, tudo muda.
né? O que você consegue entender porque você, fazendo um resumo aqui para todo mundo, né? Um líder, ele não está em todos os campos de uma empresa, de uma estruturação de empresa. E quando você não escuta, você não vai saber se a produção está indo bem, você não vai saber se as vendas estão indo bem, se o marketing vai indo bem. Então, você precisa parar para ouvir. Então, você precisa... É um desafio muito grande para o líder também, né? Ele passar a visão, cuidar com que essa visão seja comunicada de acordo com que é a visão mesmo, e não daquilo que a pessoa entendeu que é a visão. Ele precisa dar feedback, mas ele também precisa estar preparado para ouvir. E eu não quero entrar, né, no curso, né? Mas dentro do seu curso você dá dicas de como o líder ele pode estruturar tudo isso dentro da sua empresa? Sim, e literalmente. Isso na prática, sem muita teoria. Por exemplo, eu marquei uma reunião com uma equipe da nossa comunidade. E é uma equipe que eu acho que você deve conhecer bem, que é a equipe de louvor. Dá pouco trabalho na igreja, né? Pouco trabalho. E eu fui sentar para ouvi-los. E qual era a minha estratégia? Não era autodefesa. Sim. A minha estratégia era ouvir. Sim. Ouvi-los, ouvir a necessidade deles e aonde eu precisava melhorar como líder deles. E, cara, foi libertador. Eu sentei com eles por mais de 2 horas e eu só ouvi. E eu ouvi com o ouvido não de vítima. Eu ouvi com o ouvido de alguém que iria resolver o problema. Sim. E assim, e quem era o problema na história? Algumas vezes era eu, sim, outras vezes era outro. E ali eu precisei ouvir. E quando eu ouvi as necessidades deles, eu falei, caramba, é isso? É só isso que dá para resolver? Né? Outra equipe que eu resolvi, que eu prestei o meu ouvido, é o Kids. Sim. A equipe infantil da nossa igreja lá. E aí eu fui sentar, eu quero ouvir. E você ouve uma pessoa simples, cara, falando errado, com o seu perfil. Tem pessoas que são mais firme, né? E vem e bota o dedo na sua cara. E, cara, eu ouvi. Não fiquei ofendido com nada. Não fiquei abaixo em nada. Ainda que eu fosse o líder, eu não fiquei abaixo deles porque eu ouvi a reclamação. Não, eu ouvi. E a partir daquilo, a partir da minha audição, eu tive o quê? Ferramentas para poder resolver o problema. Sim. Não é verdade? Então, no curso, sim, eu falo sobre... inclusive, é isso que eu estou lhe falando. Visão, comunicação e terceiro agora, audição, fazem parte também de toda a estrutura lá do curso, né? E por último, seria a gestão. Sim. Então, visão, todo líder precisa ter. Acho que foi a sua pergunta-chave. Um líder tem que ter uma visão apaixonante. Esse líder com uma visão apaixonante, ele precisa saber passar a visão para todas as gerações que ele está liderando, do baby boomers à geração atual. Terceiro, esse líder precisa ter a humildade de ouvir pessoas simples, porque são das pessoas simples que vêm as maiores resoluções de problemas. É verdade. Vou falar de novo. São as pessoas mais simples que caminham do teu lado. Eles têm uma capacidade de resolver problemas gigantescos que a gente não está vendo. Foi o que você falou. E por último, a capacidade de gestão. Todo líder ele precisa ser um excelente gestor. Sensacional. Já fica aí como dica. Tô fazendo download sobre tudo, porque tudo que eu vou ouvindo aqui, gente, é uma troca sensacional. Então, eu sempre aplico tudo que eu escuto para minha vida, pro meu cotidiano. Então, às vezes, eu até assistindo os meus podcasts, eu vejo assim que eu dou uns delays, sabe? Eu fico assim, gente... Mas é porque eu fico pensando, caramba, enquanto você tá falando, o que eu tenho que estruturar, o que eu tenho que melhorar? Porque a intenção não é você ouvir pensando no próximo, é você ouvir pensando sobre você. Perfeito. Um bom líder, ele também precisa ter a capacidade de saber aonde ele precisa acertar, o que ele está errando, aonde ele está errando e o que ele precisa fazer para acertar. Então, enquanto você tem a oportunidade de ter essa troca com pessoas para que você possa melhorar, é importante que você faça uma autoanálise.
O que eu preciso acertar? O que eu estou deixando de fazer? E isso também é a capacidade de um bom líder. E a gente precisa caminhar nesse sentido. Vamos olhar para nós mesmos, ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso acertar. Então, eu estou pensando assim, será que eu estou conseguindo passar a minha visão do jeito que eu preciso passar? Eu acho que eu ainda não estou conseguindo comunicar muito bem. Vou melhorar essa comunicação. E sobre as gerações, nós temos que estudar também sobre as gerações. Para entender qual é o linguajar que nós vamos usar, a forma de apresentação. Trazendo aqui para o âmbito da igreja também. Hoje nós fazemos parte de uma igreja que é multigeracional. Nós temos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, são várias gerações que nós estamos lidando o tempo todo. E comunicar tudo isso é muito difícil. É um desafio enorme. Pregar para uma igreja multigeracional é um desafio, mas é um desafio muito bom, muito lindo. E trazer isso para a prática é maravilhoso. E eu fui uma pessoa nascida na igreja. E a igreja me ajudou a ser uma boa líder. Me ajudou a me comunicar bem. Eu sempre tive facilidade em apresentar trabalhos, em falar, em palestrar. Eu lembro que a minha primeira palestra que eu peguei um microfone, eu falei, caramba, o quanto a igreja me treinou para esse momento. Porque eu não tive dificuldade de pegar um microfone, eu não tive dificuldade de entender o que é um bom retorno, o que é uma fala, um áudio. E isso foi muito bom. Então, igrejas também geram bons líderes, ótimos, excelentes líderes. E fica aí um convite, se você não faz, faça parte também, porque é uma comunidade extraordinária. Isso é muito bom. E dentro da igreja também, como nós podemos ser um bom líder e também treinar novos líderes. Perfeito. Aí já é um campo nosso religioso, né? É um campo mais tranquilo da gente poder falar, né? Sim. O problema da igreja, a igreja, Lari, ela é a única instituição que pegam pessoas simples e dá a oportunidade de elas desenvolverem em lugares de autoridade. Sim. Então, na igreja, a igreja ela é uma mesa nivelada. Não importa se você tem 5 faculdades e o outro irmãozinho ali, ele é empregado, faxineiro, diarista e por aí vai. Na igreja, de A a Z, nós temos possibilidade de ter lugar de autoridade, não é verdade? Sim. Independente da função, da estrutura e da capacidade profissional, a igreja ela equipara todo mundo numa mesma dinâmica. Agora, como que nós conseguimos melhorar, ser melhores líderes dentro da igreja? Uma vez que nós somos esticados e temos essa possibilidade de liderar pessoas, mesmo que no ambiente profissional nós não lideramos, e a igreja te dá essa possibilidade de crescer nisso, acho que a primeira coisa é você parar de se enxergar pelo óculos do outro. Uau! Quando nós começamos a declinar na nossa vida, quando eu começo a me enxergar por aquilo que você diz dentro da igreja. Verdade. Como assim, Thales? É aquele irmão que fala que recebe, ele se enxerga no espelho a partir daquilo que você está dizendo sobre ele. Chegou agora. Família desestruturada. Nasceu sem pai. Não sei o quê. E você sabe muito bem disso, passou por tua história de vida. Muitas vezes nós somos seduzidos a nos enxergar no espelho a partir da fala do outro, não a partir daquilo que nós somos. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou querendo te dizer. E aí isso impossibilita, muitas vezes, a gente de poder transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Porque o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. E o mesmo Espírito está em você, está em mim, distribuindo dons diferentes. E é ele que faz. Agora, se eu não me disponibilizar para fazer, ele não vai fazer. Por quê? Porque eu estou me enxergando muitas vezes pela opinião do outro. Pelo óculos da fala do outro. Sim. Não a partir daquilo que a Bíblia está dizendo. E é importante você ter uma boa identidade firmada em Cristo. Perfeito. E sobre quem você é também. Porque aí, quando a pessoa falar ou te titularizar, você vai falar assim, opa, peraí, não. Eu posso ter sido sim essa pessoa, mas agora eu sou essa pessoa. Mas isso você tem que ter a sua identidade bem firmada em Cristo. Exatamente. E saber quem você é.
Então, por isso que muitas das vezes as pessoas caem também nessa questão de, principalmente líderes, né, de se enxergar com os óculos dos outros, porque não tem identidade firmada, né? Não tem. A identidade é sequestrada. Sim. Mas agora, Lara, eu até entendo, porque em todas as áreas hoje você é massacrado por opiniões, né? Sim. Então, você tem que usar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser aquilo outro. Beleza, eu não discordo que existe um padrão. Sim. Mas nós fomos gerados para não seguir um padrão. Sim. Né? E se eu não tenho essa identidade em Cristo, como você disse, eu começo a me enxergar. Isso vai minando a minha capacidade de liderar na igreja. Porque eu começo a me enxergar a partir do olhar do... Tem gente que não desabrocha só pelo olhar do outro. Uhum. Ou pelas dores do passado, muitas vezes. Ou de onde veio. Não, peraí. Tudo se fez novo. Então, se eu entendo que Deus gerou um propósito no meu coração na igreja, eu não estou ali para me enxergar na fala do outro. Sim. Eu estou ali para cumprir o que Deus mandou eu cumprir. Tem uma coisa sobre Jesus que eu acho muito interessante. Jesus, quando ele volta para a casa dele, para os parentes, aonde ele nasce. Eu costumo dizer onde que tem o currículo dele, né? Todo mundo tem um currículo na escola, né? Sim. Você quer saber quem é você, é só ir na escola e falar com os amigos da escola, né? Jesus volta para a casa dele e as pessoas começam a dizer: esse cara aí não é filho do Zé, filho da Maria? Esse cara aí não é o filho do carpinteiro? Como que agora ele tá falando com autoridade, tá curando, tá fazendo um monte de coisa? E começaram a dizer para ele: não, peraí, tem uma coisa errada. Jesus fica assim, tipo assim, abismado com a fala dele, porque conhecia ele. E ele poderia parar o ministério dele ali, ferido. É verdade. O que Jesus diz? O que Jesus faz? Ele olha, vê as cidades vizinhas e fala assim: já que vocês não querem, eu vou transbordar na vida de quem quer. É verdade. E ele vai para a vizinhança do lado e começa a pregar para os vizinhos do lado. Ainda que os de casa. Aí tem aquela frase que todo mundo usa, né? Que Jesus dizendo, né, que o profeta de casa, tem gente que fez até um ditado, né? Profeta de casa não faz milagre. E por aí vai. Mas Jesus está querendo dizer, cara, isso já está comprovado. Os de casa realmente não vão, muitas vezes, te aplaudir e te elevar. Mas se você tem um propósito, uma identidade, tem gente do lado que precisa, que quer ouvir tua voz. E numa visão empreendedora, sempre quando você começa a empreender, as pessoas de casa nem sempre elas te apoiam. Excelente. Pelo contrário, às vezes elas falam: não, tá sonhando demais, não vai dar certo. Peraí, coloca teu pezinho no chão, como que você vai fazer para isso? Né? As pessoas... É claro que assim, tem a exceção, tá? A gente tá falando em regra, para toda regra há uma exceção. Mas em regra, o apoio de casa ele não vem. Eu não digo só de casa, família, celular, eu digo parentela e amigos também, né? Abrangendo sobre os de casa. Então, normalmente, com o crescimento, com a validação do seu negócio, que as pessoas vão vendo: caramba, deu certo. E lidar com tudo isso também na construção de um negócio que não é nada fácil, também precisa ser uma característica de um bom líder que tem uma boa visão. Excelente. E aí a gente precisa, inclusive, trabalhar diariamente nisso. Qual é a sua visão? Qual é o seu propósito? O que Deus te deu? Né? Eu trabalho muito com o que Deus te deu. E, às vezes, na dificuldade, a gente vai perdendo também. A gente vai se perdendo, a gente vai deixando... talvez a gente não use completamente o óculos do outro, mas a gente pega pelo menos uma lentezinha... E é onde começa a se perder. E aí você precisa voltar. Você precisa entender qual é a sua visão, qual é a sua identidade, o que Deus te deu, que é para você. E isso é muito importante e uma característica que um líder ele precisa seguir. E qual é a dica que você dá para quando o líder ele se perder? Ele precisa voltar. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. A gente não consegue controlar muitas coisas. A gente não consegue controlar a fala da família, as circunstâncias, a falta de dinheiro, o emocional, que às vezes nem todo dia você quer levantar para gravar um podcast, né? Verdade. Nem todo dia um empresário ele quer acordar cedo e fazer as suas atividades e por aí vai. Então, eu concordo que
as coisas triviais à nossa volta a gente não consegue controlar muitas vezes. Sim. Isso para um controlador é muito difícil, para quem tem uma pegada controladora. Eu sou uma pessoa controladora. Tenho dificuldades com Abriu isso. o coração agora, né? Abriu o coração. Mas eu posso dizer uma coisa, se eu pudesse dar uma dica para essas pessoas que estão... Você não consegue controlar as circunstâncias à sua volta, mas uma coisa você consegue controlar, é o teu foco. Verdade. Você não controla circunstâncias, você não controla finanças, você não controla a boca dos outros, você não controla muita coisa. Mas tem uma coisa que o líder ele precisa controlar, e é o foco. Isso só o líder pode fazer. Aí não tem circunstância, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem nada. Se você mantém o teu foco, se você consegue controlar, e você consegue controlar o teu foco, e foco você sabe muito bem, né? Foco é você tirar tudo que atrapalha a tua visão de um determinado lugar. Então, se você quer chegar, você consegue controlar o teu foco. Então, um líder ele precisa estar extremamente no controle do foco dele. Ele não vai controlar as emoções muitas vezes, Sim. mas ele vai controlar o foco dele. Então, o foco, para mim, é algo que hoje demanda muito. Tem líderes visionários, eu acho que eu já até compartilhei isso com você lá em casa, né? Você é ligado no 320, né? Nada, só calminha. Visionária, nata, e olha aí, e tu olha um lugar, eu costumo dizer que esse é um dom apostólico, né? Vê mato, mas ali eu posso criar um negócio, eu posso desenvolver uma situação e aí por aí vai. Só que nós precisamos de alguém do nosso lado ser mais pragmático, colocar a gente com um pezinho no chão. Meu marido o tempo todo tá me colocando no eixo. Né? E eu acho isso muito legal, porque vai se tornando uma engrenagem muito top, cara. Eu sou parecido com você muitas vezes. Eu tenho a Thaís, que ela é pragmática. Sim. Ela, não, peraí, vem pra realidade. E eu entendo que eu, no meu jeito visionário de ser, eu tiro ela da zona de conforto, Sim. arranco ela da zona de conforto e ela me traz pra realidade, Sim. sendo pragmática. Por quê? Nós temos um foco. Verdade. Juntos. Então, eu e ela, nós conseguimos criar um estilo de vida onde nós colocamos uma visão, colocamos o foco naquilo e nós perseguimos aquilo. Então, se eu pudesse aconselhar, você não controla tudo à sua volta. Você não controla as situações, mas você consegue controlar o teu foco. Aonde você quer chegar daqui a 5, 10 anos. Isso é foco. Sim. Fazer uma estruturação, né? Médio e longo prazo. Exatamente. Onde você quer estar, quanto você quer ganhar, aquilo que você quer construir até lá, né? Exatamente. E trabalhar em cima disso. E sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto o tempo todo, sair da zona de conforto. Eu vivo na zona de desconforto, né? Verdade. Eu sou uma pessoa que, quando eu acho que tá confortável demais, eu automaticamente, eu tava confortável. Eu inventei de fazer um podcast. É verdade. Você quer ver outra coisa, que é uma máxima que é muito legal pro líder, Lari? O que é um líder? Vamos Isso, não vamos para muito importante. longe, não. Vamos para o básico. O que é um líder, cara? A gente estabelece um líder para quê? Em qualquer área. Vamos tirar um para o ímpar aqui para quem vai tirar o time. Quem vai escolher pessoas. Desde a infância a gente vai colocando líderes. A gente precisa de um líder. Não é verdade? E o que é líder? Por que existe essa figura do líder? É a pessoa que vai direcionar, né? Então, passar a visão. Entende? E a figura do líder, ela é romantizada muitas vezes. Sim. Mas não é nada romântico na prática. Não é nada romântico, cara. Se o líder tá ali para colocar ordem, é porque há desordem. Sim. Se um líder tá ali para levar uma pessoa para um próximo nível, é porque o nível que está não tá legal. E você coloca um gestor, um líder num lugar na empresa, para quê? Para resolver problema. Sim. Então o líder não é água de coco, é rede e fazer com que tá tudo fluindo. Não. O líder ele sempre vai ser acionado por um desafio. Sim. Não é verdade? É verdade. Então só precisamos da figura do líder porque existe um caos, porque existe um problema, Sim. porque existem pessoas que precisam ser direcionadas. Então não é glamour liderar muitas vezes. Liderar, de fato, é você sair da zona de conforto
e fazer com que outras pessoas saiam de um lugar confortável sem que elas percebam para uma produção dentro de uma visão organizacional ou da igreja, por aí vai. Então, liderar é desafiador. Sim. Liderar não é... eu hoje acordei, você é um líder. Meu irmão, é problema. Normalmente hoje eu acordei, não quero ser mais um líder. Normalmente tô entregando. É verdade. Né? Porque a gente acha que os louros da liderança, fulano de tal me inspira porque ele é um excelente líder. Ô, gente, vai olhar a origem. Sim. Para ver onde o cara chegou. O cara chegou onde ele chegou, não é porque ele pegou uma equipe perfeita, ele formou um time, ele chorou, ele abriu mão de muitas coisas, ele saiu da zona de conforto dele, ele estudou, ele procurou. Então, liderar, cara, é você estar programado para resolver problema. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E sair da zona de conforto o tempo todo. O tempo todo. Mas a gente só cresce fora da zona de conforto. Eu costumo dizer que no céu nós vamos... todos nós vamos ser surpreendidos no céu. Uhum. Porque nós vamos perceber que muitos nãos que Deus deu aqui das nossas orações foram muito melhores do que os sims que Ele nos respondeu. É verdade. É verdade. E às vezes no momento de receber um não, a gente não entende, né? Mas o não, ele normalmente te tira de uma zona de conforto. Exatamente. E aí você começa ali a produzir e tomar uma forma, né, na tua vida. Exatamente. Em vários aspectos, né? E eu lembrei aqui agora de um Reels que eu vi no seu Instagram, que você falou sobre a capacidade de um líder de dar conta dos altos e baixos. Uhum. E eu falei isso até no penúltimo podcast com a Kissla, sobre a importância do líder saber ter um foco, né? Também é o que nós falamos aqui. Que nem sempre vai tudo muito bem. A vida, quando ela vai em linha reta, é porque ela não tem mais vida. Não tem mais vida. Mas enquanto a vida sempre tem picos e vales, picos e vales. Então, qual é a direção que você daria hoje aqui para os líderes e para as pessoas que querem liderar nesse sentido? Tá. Olha, vou fazer uma metáfora aqui, né? Você conhece alguém que ama escovar os dentes? Tem gente que fala assim, ó, hoje, cara, eu amo tanto a minha escova, eu amo tanto Colgate, que eu tenho um prazer de escova por disciplina. Todos os dias. Então, assim, o chão da vida é esse, Lário. Não existe ninguém que ama escovar os dentes. Mas aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Uhum. Você já saiu de casa sem escovar os dentes pela manhã cedinho? Nunca. Tá, já. Boa. Mas assim, quando você saiu, você fala, caramba, eu não esqueci de escovar o dente. Né? Se saiu, né? Por quê? Porque nós sabemos que é necessário escovar os dentes. É caso de vida ou morte. Sim. Então, todos nós que lideramos precisamos entender que liderar é igual escovar os dentes. Tem dia que eu não quero. Os meus filhos, eles têm uma máxima lá em casa, né? Tem todo um... Você sabe, né? Uhum. Jantou. Tem que escovar o dente. Escovar os dentes. Quarto, leitura bíblica, oração e dormir. É a rotina noturna nossa lá. Cara, e eu não preciso mais falar. Sim. Ainda que a Radassa e o Gael não queira, e o Gael hoje está na fase de chorar para ir escovar os dentes, nossa, a Radassa já sabe. Por quê? Ela sabe que não pode dormir sem escovar os dentes. Ponto. O que eu quis dizer? Eu acho que eu consegui simplificar para a rotina diária. Liderar é escovar os dentes. Vai ter dia que você não vai querer. Vai ter dia que você não vai querer acordar. Vai ter dia que você não tá com disposição de ouvir ladainha de alguém do teu lado. Verdade. Vai ter dia que você tá com tanto problema que você vai ter que parar e escutar o problema do outro. Você fala assim, gente... Aí tu fica olhando pra cara do outro, ouvindo o problema do outro, e fala assim, vamos pegar o lenço e vamos chorar junto, porque eu tô cheio de BO também pra resolver, né? Mas isso é intrínseco, é igual escovar os dentes. Sim.
E pode ter certeza, você líder que está ouvindo a gente aqui, seja em qualquer posição que você estiver, você não está ali só para ganhar dinheiro. Você está ali para criar um impacto muito maior nas pessoas. Sim. O líder que só está pensando no valor monetário, e eu estou falando de empresa, de empreendedor, você está pensando baixo. Porque o poder que você tem de impactar pessoas e mudar histórias vale muito mais do que dinheiro. E é por isso que eu sou muito também do servir. E no servir no sentido também do servir da forma de educação. De infoproduto também é uma forma de você servir, de educar, de liderar, de mudar uma visão de uma pessoa, de ajudar. E o podcast também foi nisso, no serviço, no ouvir, no estar disponível para ouvir, dar voz, porque você precisa disso o tempo todo também. É um propósito além daquilo que você faz rotineiramente, né? E assim, Lari, talvez você não vai ter a proporção, e isso que é legal, né? Talvez você não vai entender. Gente, é porque a gente faz cálculo, né? Pô, será que tá valendo a pena? Será que... Sim. A gente tem resultados que o líder não vai colher em vida. Isso é forte. Vão ter coisas que você semeou agora, você não tem a imaginação da árvore dos frutos que serão estabelecidos depois. Talvez você não vai colher em vida aquilo que você está gerando agora. Então, por exemplo, você já fez alguns podcasts, trouxe algumas pessoas aqui. Quantas pessoas, e ainda que seja uma, que ouviu o teu conteúdo, revolucionou a forma de ver o mundo, a cosmovisão, foi impactada por um conteúdo, por um broadcast só seu, não precisa assistir todos. E, cara, saiu desse lugar de vitimismo, da zona de conforto, e foi produzir e se tornou um grande empresário. Talvez você não vai ver esse fruto, mas começou com a sua semente. Hoje nós já temos testemunhos disso. Eu falo nós porque, muito embora eu esteja aqui aparecendo com a cara, né? Existe uma estrutura por trás também, né? Então, eu lembro que teve até uma época que eu estava um pouco desanimada com podcast, não só com podcast, mas de uma forma geral. É justamente a zona de conforto, mas o líder, ele nunca, naturalmente, ele não consegue ficar na zona de conforto. Então, eu tava numa zona de conforto, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Peraí, o que eu posso fazer? O que eu posso ajustar, né? O que eu posso melhorar? E aí, acabou vindo um desânimo, né? E aí, eu fui recebendo vários feedbacks. Caramba, você tá me encorajando, por favor, não para. Você está me encorajando a empreender. Aí eu, uau. Vamos marcar uma reunião para você me ajudar a empreender? Vamos estruturar esse negócio comigo? Então, de uma advogada que queria vender registro de marca, virou mais uma consultora também em empreendedorismo. E eu fico assim, meu Deus, mas... E essa é uma pergunta real que eu estou me fazendo hoje. Tantas essas linhas, essas formas que têm aparecido, como que eu vou ajustar tudo isso para a minha realidade hoje, né? Então, o podcast, ele alinhou muito a minha visão também. Foi algo que Deus colocou. Eu costumo dizer que Deus, ele me empurrou para fazer o podcast. Não era algo que há muitos anos atrás eu tinha vontade, porque entrou num hype, no marketing, né? Mas depois, em Petrópolis, sempre começando tudo muito depois, eu deixei para lá. Deus me falou assim, não, agora você vai fazer. E foi literalmente assim. Literalmente, agora você vai fazer isso. Aí eu, oi? Aí eu, tá, mas eu não tenho nada. Aí eu falei com o Rafael, ele, oi? Mas peraí, você não tem nada. Eu falei, vamos orar. Que aí Deus vai fazendo. E conversa aqui, conversa ali, nas mesas, nas pessoas. A gente foi estruturando até chegarmos aqui. Então, hoje nós colhemos, graças a Deus, frutos de pessoas que ouviram o podcast e que falam, poxa, me transformou, me inspirou. É bom entender que pessoas que começaram do zero, como que foi desafiador, é desafiador para todo mundo. Às vezes a gente só vê o top, né, o palco. A gente não sabe o bastidor. E o bastidor é para todo mundo. O líder, ele precisa lidar com isso o tempo todo, ele precisa entender. E muitas das vezes eu também já vi pessoas que não são características de um líder, mas agora querendo ter essas características, né? Querendo desenvolver a liderança. Porque você precisa, para você empreender, você precisa desenvolver bem uma liderança. Sem isso, você não vai conseguir. É o que eu falo, o negócio vai ruir e ele vai mesmo. Você não vai conseguir passar a visão, você não vai conseguir comunicar bem, você não vai conseguir inspirar. E em vários momentos nós vemos, né, negócios que acabaram porque não teve uma capacidade boa de liderança. Perfeito. E assim, Lari, te ouvindo,
e eu sei um pouco do teu contexto, se eu pudesse agregar nisso que você está dizendo, e é claro, a visão que você tem, que Deus te deu, não caberá no recurso que você tem agora. É verdade. Se eu pudesse resumir um pouco da tua fala, você líder, você pastor, você empresário, o tamanho da visão que Deus te deu, esquece, não cabe nos recursos que você tem agora. E nunca vai caber, porque a visão será muito maior do que os seus recursos. É verdade. Então a visão que Deus te deu será sempre maior do que os recursos atuais. E eu lembro, nessa época que você veio trazer a ideia do podcast e por aí vai, eu lembro que você estava passando por uma fase não muito boa financeiramente. E eu lembro, Rafael, que é o cara mais pezão no chão, ele ficava em crise, né? Mas como assim? Vamos fazer... Sim. E, cara, a visão nunca vai caber no nosso orçamento. Nunca. Nunca vai caber. E geralmente é no momento de dificuldade que vem também essas visões, porque você está mais vulnerável, né? Mais atento. E também eu costumo falar que a glória não é nossa, a glória é de Deus, né? Então ele sempre vai prover, ele sempre vai fazer tudo para que a partir do momento que ele dá a visão, que não cabe no teu orçamento, que é algo que, caramba, como que eu vou fazer isso? Isso acontece muito na minha vida em todos os momentos. Na faculdade, eu não tinha como entrar na faculdade, eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade, não tinha dinheiro nem de passagem. Deus, ele foi, proveu tudo, nos mínimos detalhes. Tudo na minha vida sempre foi provisão nos mínimos detalhes, e glória a Deus por isso. E sempre às vezes, no momento pior ainda. E Deus, ele sempre quer testar a sua fé também, né? O quanto você está ali. Então, você precisa estar alinhado com o Senhor no direcionamento dele. Sim. E ele vai prover. Se ele te deu a visão, ele vai prover. E, claro, também precisa também vir para a parte humana de entender, sim, ter fé. E vamos falar sobre isso. É uma linha muito tênue isso também, né? E é até difícil falar que não é que ele esteja errado, Deus me deu a visão e eu vou fazer isso. Não, isso não está errado, você tem que fazer. Mas Deus, ele também te dá a capacidade de organizar, de gerir, de estudar. Você também precisa ter uma organização para investir. Por exemplo, eu sempre falo com pessoas que querem começar a empreender. Tudo bem, você tem um sonho, você quer começar a empreender. Geralmente são mulheres que querem ter mais tempo com os filhos e o trabalho CLT acaba impedindo, mas não quer ter essa flexibilidade. Então eu falo, você tem essa flexibilidade, mas não quer dizer que você vai trabalhar menos. Pelo contrário, você vai trabalhar mais. Hoje, por exemplo, a Maitê brinca. Gravando áudio para o celular, que ela sabe que é o trabalho da mamãe. E isso significa que ela tem contatos comigo trabalhando. Então, não é que você vai trabalhar menos, você vai ter mais flexibilidade de trabalho. Mas, antes dela sair de um emprego, né, e vamos supor que Deus esteja chamando ela para isso, ela precisa estruturar. Sim. Ter ali uma reserva de emergência. Ela precisa também entender o que ela quer fazer, estruturar um negócio, estudar sobre isso. E existe uma linha, tipo, poxa, a visão que Deus me deu realmente é sempre maior do que aquilo que eu posso fazer. Tá, e eu preciso ter fé e eu preciso seguir a visão que Deus me deu. Mas Deus, ele também te dá recursos para a estrutura. Sim. E eu queria aprofundar um pouco mais nisso. A capacidade de um empreendedor, ele precisa entender que ele precisa multiplicar o que ele tem. Então, se eu quero empreender, Lari, eu quero começar um negócio, eu quero sair dessa zona de conforto, mas muitos querem, mas não sabem o que querem. Sim. São movidos emocionalmente para algo, mas, primeiro, por que eu quero? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu consigo multiplicar o que eu tenho? Porque o recurso que você tem em mão, você precisa saber multiplicar o mínimo. Sim. Não, é utópico o cara querer ser um excelente gestor de empresário sem funcionário, mas eu não sei administrar a minha vida. Eu não consigo fazer minha autogestão. Esse é um ponto. Eu preciso, primeiro, ter a capacidade de multiplicar o mínimo. Então, se você trabalha hoje e quer começar a empreender, comece a se organizar para multiplicar o mínimo que você tem. Sim. Então, eu sou assalariado, ganho X, etc. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é enquadrar a minha vida
dentro do valor que eu tenho mensal, e você sabe muito bem que a gente fez isso lá em casa para outras dinâmicas, que a gente colocou como foco. Eu preciso enquadrar a minha vida para aquilo e fazer a multiplicação do que sobrou, para eu começar a investir em uma outra coisa. Sim. Para eu lançar agora um produto, Lari... É um baita investimento. Parece tipo assim, não, eu tive que sair da minha zona de conforto. Total. Muito, você sabe, eu não... Eu comecei a perceber, cara, eu atendo pessoas, gestores, pastores, líderes, o tempo inteiro. É o meu trabalho, dar consultoria para essas pessoas. E eu já fazia isso, já abençoo pessoas o dia inteiro com um pouquinho do conhecimento que eu tenho. O que eu fiz? Cara, eu já estava me organizando financeiramente e por aí vai, mas eu me conectei com pessoas. Sim. E aí essas pessoas começaram a falar, você tem algo que outras pessoas precisam. Você tem uma voz, e preste atenção, gente. Cada um de nós temos uma voz que é só nossa. Verdade. Você tem algo que é só teu, Lari. Eu não posso ter o que você tem. Eu tenho algo que é só meu. E aí eu comecei a me conectar. Quando a oportunidade apareceu, Lari, eu já tinha multiplicado, já tinha me organizado para eu poder abraçar essa oportunidade. Então, a capacidade que eu tive de multiplicar o mínimo que eu já tinha me fez olhar para o propósito maior e produzir um conteúdo. Lógico, eu já tinha ferramentas, experiências e conteúdo, mas eu não sabia como chegar na produção. Eu me conectei com pessoas que são melhores do que eu, lógico, que têm know-how, que sabem fazer, e as pessoas acreditaram no que eu tenho. Acreditaram no que eu tenho, me conectei, network. Sim. É uma palavra muito top para você que quer começar a empreender. Se conecte com pessoas. Começam a se conectar. Mas o mínimo você precisa ter. Recurso, conhecimento, entendimento, processo, né, conteúdo. Então isso eu tinha. Quando eu fui sentar e conversar, eu nem fui para apresentar o projeto, eu fui para fazer outra coisa. Sim. Eles que olharam e falaram, você tem algo que pode servir outras pessoas. Eu falei, sério? E na hora eu falei assim, acho que eles estão meio que viajando, né? Só que eles me fizeram enxergar, você já faz isso. Agora vamos estruturar isso para começar a vender, para começar a ajudar, para começar a servir. Eu falei, opa, falou em servir, me ganhou, vamos embora. É verdade. Eu posso servir e ainda ser abençoado? Eu topo, vamos embora. Então, o mínimo eu tive que me organizar para poder dar esse passo hoje, né? Então, se eu pudesse dizer algo nesse sentido, se você não se organizou agora com o que você tem, você nunca vai chegar no lugar que você quer chegar. Isso é sensacional. E nós já falamos aqui sobre líderes, como se tornar um bom líder, como ser um bom líder, como ser um líder e o que é um líder. Nós já falamos tudo isso aqui. E sobre os líderes que já entenderam que são líderes, que lideram, mas que muitas das vezes não querem aprofundar sobre o que é ser um bom líder e sobre a liderança. Eles deixam isso para lá porque pensam que é algo rotineiro, né? Que já faz isso naturalmente. Qual é a dica que você poderia dar para a gente aqui hoje? Excelente, Lari. Acho que a primeira coisa é entender o líder. Existem pessoas que nasceram com o dom nato de liderar. Por exemplo, a Radassa, você conhece, ela quer tomar líder nato. Ela quer tomar frente de tudo com 4 anos, 5 anos. Quer organizar tudo, quer meter a mão, quer fazer e quer mandar e tal. É nítido que ela nasceu com a capacidade de liderar. É dom divino. Sim. E existem pessoas que podem desenvolver, eu chamo do poder da liderança. Sim. Liderança, para mim, era um poder, é um dom e um poder. Agora, essa pessoa que tem um dom nato de liderar, ela começa a crescer e automaticamente, pela dinâmica, pela característica dela de pessoal, ela vai assumindo lugares de liderança nato. As pessoas já vão colocando ela nesse lugar de liderança pela capacidade que ela tem, pelo dom que ela tem. Sim. Agora, essas pessoas acabam entrando numa zona de estagnação.
Em contrapartida, existem pessoas que não têm o mesmo dom nato, que nasceu com esse dom, mas elas começaram a desenvolver e se capacitar dentro da liderança. Aí uma pergunta que é a chave. Essa pessoa que não nasceu com dom e começa a se desenvolver em liderança, ela automaticamente, mesmo que não tenha dom, ela vai superar a pessoa que tem um dom da liderança. Por quê? Estagnou. Porque essa pessoa estagnou no lugar que ela está. Então, tem uma frase que eu amo muito. Quando um líder melhora, todo mundo melhora à sua volta. Verdade. Então, muitos desses líderes, eles param num platô porque a mentalidade deles é uma mentalidade que já chegou. O maior limitador do líder é ele mesmo. Cara, para que eu vou precisar me capacitar? Para que eu vou? Porque eu já tenho uma equipe de 5 pessoas, de 10 pessoas, a coisa está acontecendo, está funcionando, a coisa está muito boa aqui. Só que ele não consegue perceber que ele poderia multiplicar o lugar que ele está de 10 para 20, para 50, para 100. Ele pode elevar o nível dele de influência, ele pode crescer, ele pode impactar muitas outras pessoas porque ele estagnou. Sim. Em contrapartida, o outro, ele está entendendo, não, cara. Quanto mais eu sei que eu não sei. Então, preciso buscar conhecimento. E para mim aqui é a diferença de um líder extraordinário de um líder normal, mediano. Um líder extraordinário, ele sempre vai buscar conhecimento. Ele sempre vai buscar se capacitar. Quando ele chega no lugar de que já sei, ferrou. Já era. Tem uma frase, eu não lembro qual é o autor, que diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que sabe, mas é aquele que tem a capacidade de desaprender o que ele sabe para reaprender de uma forma nova e correta. Então, eu pergunto sempre para as pessoas, eu sou um líder bom, beleza, como que eu consigo melhorar? Como não sei o quê? Quantos livros sobre liderança você leu esse ano? Essa é uma pergunta para mim, né? Para todo mundo pra que todo lidera. Mundo. Quantos cursos sobre liderança você fez esse ano? Sensacional. Quantos estudos sobre liderança foram feitos esse ano? Então, quando eu perco a capacidade de aprender, já era. Então, tem líderes que estão ouvindo a gente, líderes na igreja, na empresa, empreendedores que estão liderando 2, 3 pessoas que já acham que sabem tudo. E não sabem. E, na verdade, a liderança ela não é estática, ela vai mudando ao longo do tempo. Porque falar de liderança é falar de pessoas. Pessoas Sim. mudam toda hora. O mundo muda, as coisas giram. Então, eu tenho sempre que estar me capacitando. Então, se eu pudesse dizer para você, esses líderes eles não conseguem perceber pelos resultados que eles têm, que eles conquistaram, que eles poderiam estar muito mais elevados em um próximo nível, porque pararam de estudar, pararam de ler, pararam de fazer cursos sobre liderança, pararam de se capacitar. Quando o líder para de capacitar, já era. E pela sua fala, nós temos 2 pontos, né? Aí. Um ponto é porque eu sei fazer, eu fui criado a fazer assim, eu tenho esse dom, tenho essa capacidade, então eu vou focar em outras coisas porque essa aqui eu já estou confortável e vou esquecer de me capacitar em liderança. E também tem outro ponto que é o ego, né? É o ego. E como lidar com isso? Como melhorar nisso? Se aprofundando, estudando, sim. O ego do líder, o pior inimigo de um líder é o ego dele. Sim. E o ego, um líder que tem ego é um líder que já deu um mínimo de resultado. É impressionante. Tem pessoas que já deu o resultado. Eu comecei e tinha uma pessoa, eu já tô com 100 pessoas. Eu já sei. Cara, não tem como dizer que esse líder não deu um resultado. Deu. Mas agora, ele pode se perder nisso. A capacidade que ele tem é para, em vez de gerenciar 100 pessoas, gerenciar 1000 pessoas. Mas ele vive ainda um histórico
de que deu certo num ambiente com 100 pessoas, numa estrutura com 100 pessoas, numa cultura com 100 pessoas. Agora, existe possibilidade de ele ir para uma outra cultura, existem possibilidades de liderar 1000 pessoas, mas ele vai ter que mudar a forma dele enxergar. Então ele precisa crescer. Sim. Ele precisa evoluir, ele precisa mudar, ele precisa sair desse lugar. E muitas vezes as pessoas param no ego. Ah, mas calma aí, eu já fiz isso com 100 pessoas. Mas, peraí, 100 pessoas é o mínimo da capacidade que Deus te deu. De repente, Deus está dizendo para você, chegou no teu teto. Vamos agora liderar 1000 pessoas? Sim. Vamos mudar agora a estrutura sua agora? Vamos evoluir? Você liderava pessoas com a capacidade X. Agora, Deus está te dando pessoas com capacidade de 2x para você liderar. Então, cresce para que outras pessoas cresçam junto com você, né? Sensacional. E o ego, ele te paralisa nisso, né? Então, muito. Melhor deixar o ego de lado e estudar e se aprofundar nesse sentido, né? E essa semana, estudando mais sobre marketing também, que é uma área que eu gosto muito de estudar, e assistindo, inclusive, um podcast, a menina fala, que é a Luana, ela fala que quem já está muito bem no digital, trazendo, né, esse exemplo para o digital, entende a importância de se aprofundar, de estudar mais e de produzir mais. Então, é sempre aquilo. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso estudar e me aprofundar mais e mais eu preciso produzir. Então, quando você chega em um momento que estagnou, você tem 2 problemas. Um, ego e ignorância. Nossa. Que você pensa que você sabe de tudo e você não sabe. Exatamente. Assim, o ego, Lara, ele é tão sabotador. Quando eu chego no mínimo de resultado, eu entendo que eu posso transbordar na vida de alguém. Sim. Só que o transbordar na vida de alguém é uma asa. Então, tudo que eu tenho, eu posso servir aqueles que estão começando. Porém, eu preciso chegar em outro nível. E eu preciso de uma outra asa, que é o quê? Conhecimento com quem já chegou. Sim. E aí, esse ego faz com que eu pare de olhar para um lugar que eu devo chegar e comece a olhar só para as pessoas que dependem daquilo que eu tenho. Então, se eu tenho 2, 3 pessoas que eu começo a influenciar e liderar e dar consultoria, eu começo a achar que eu já sei de tudo. E eu paro de me conectar com pessoas que estão muito além de mim. Isso vem em um silêncio. Eu estava conversando com uma pessoa, só para finalizar, agora nas minhas férias, antes de eu sair de férias, e pensa num cara que já fez alguns lançamentos. O cara já fez alguns lançamentos, já conhecem da roda e por aí vai, né? E eu perguntei para ele, cara, e aí, como é que você faz para você melhorar o que você já tem hoje? Ele falou, tá, não tem nenhuma fórmula mágica. Eu falei, é mesmo? Mas o que você faz? Eu falei, é simples. Eu tô fazendo 2 mentorias, uma de 30 mil reais e outra de 20 mil reais. Sim. Eu falei, rapaz, 50 mil? Paguei 50 mil reais de consultoria agora, essa semana. E é um cara que já tem resultado, que pode ensinar outras pessoas. Mas o poder ensinar outras pessoas com o mínimo que eu tenho não é desculpa para eu não buscar conhecimento e crescer mais. Deixar de aprender. E deixar de me conectar com outras pessoas. Sim. Enfim, o ego, ele é o maior sabotador e supera até Satanás, né? E o ego te deixa ignorante também. Ignorante. Sensacional. Então, vamos acabar nesse momento com essa para vocês aí. Ou seja, cara, uma dica que nós poderíamos te dar aqui é: elimine. Se você tem, elimine o ego. E se você achar que por algum momento você está chegando perto dele, ele cai fora, porque o ego ele só vai te fazer ruir. E ele te deixa, além de uma altivez de espírito, se achar bom demais, ele ainda te deixa ignorante. Então, sensacional. Thales, muito obrigada por esse tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Foi sensacional essa nossa conversa sobre liderança, sobre gestão, sobre projetos. Tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, muitas vidas, que pessoas irão ouvir e serão transformadas nesse sentido também de liderança e visão empreendedora, né? É o que eu falei no início.
a gente estava conversando antes, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ser bons líderes e aprender constantemente, né? Então, em casa, na vida profissional, na vida acadêmica, no dia a dia nós precisamos liderar sempre todas as áreas da nossa vida. Então, esse é um tema sensacional. E o objetivo desse podcast, dessa sessão de hoje, foi instruir, abençoar, ensinar outras pessoas que querem começar um negócio. E a gente também vai entrar um pouquinho nessa pegada, já fica aí uma deixa para vocês. E muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar parte do conhecimento com a gente. Eu queria que você deixasse aqui também sobre formas de conseguir entrar. O Thales, ele está em lançamento. Então, quando que vai ser a aula, quando que vai abrir a turma, como que as pessoas podem comprar o seu curso. Queria que você também falasse um pouco disso para nós. Excelente, Lari. Antes de falar do curso, quero agradecer de novo, né? Eu muito feliz em ver um sonho. E para mim isso aqui é muito a verdade, né, Lari? Uhum. A gente tem a capacidade de olhar pessoas longe e nos inspirar por pessoas longe da gente. Uhum. E você inspira a gente porque eu participei, não participei efetivamente, mas eu vi o sonho nascer e hoje eu estou aqui participando do teu sonho, do teu projeto. Então, parabéns, né? Por tudo que você está produzindo. Obrigada. E você participou feliz. Ativamente, sim. Instruindo, falou, não, vai. E isso para mim faz total diferença. E eu estou muito feliz. Hoje eu saio daqui inspirado. Você me inspirou. Né? Que bom. Nesse tempo nosso aqui, vendo a realidade do que o Senhor está fazendo através da sua vida, Rafael, enfim. Então, muito obrigado aí por ter compartilhado e chamado a gente para participar. Né? E parabéns por tudo que você está fazendo. Obrigada. Bom, sobre o produto, Lari, eu vou fazer uma masterclass gratuita. Então, dia 30/10 agora, nós vamos fazer uma classe, né, uma masterclass, dia 30/10, uma masterclass gratuita para líderes, pastores, empreendedores, tudo voltado para liderança. Então, nós vamos ali, no mínimo umas 2 horas, nós vamos compartilhar sobre ferramentas de gestão, liderança. E assim, gente, nós não vamos falar muito de teoria. Lógico, teoria sempre. Mas nós vamos tentar fazer algo muito prático para você aplicar no teu dia a dia. Então, coisas práticas, exemplos práticos, testemunhos práticos. Então, nós vamos fazer essa masterclass dia 30/10, online, às 20 horas. Vai ser ao vivo. Eu não vou gravar, a gente vai fazer ao vivo. E ali nós vamos compartilhar um pouco do projeto do curso. E aí, nessa masterclass, nós vamos falar do curso, que vão ser 3 meses de curso, online, ao vivo comigo, todas as segundas-feiras, 20 horas da noite, né, nós vamos fazer as aulas desse curso. Serão 3 meses de curso. E ali nós vamos falar dos brindes, do que nós vamos fazer. Nós vamos ter uma mentoria com uma pessoa muito relevante no Brasil. Uau! Fica a dica, já estou antecipando. Então, nós vamos ter aí uma pessoa muito relevante com a gente aí um dia inteiro no final do curso com essa pessoa. Então, estou muito feliz. Eu quero incentivar você a participar. Como que eu entro? Nós estamos com um grupo que já alcançamos 50% do que eu idealizei nesse grupo. Então, o grupo do WhatsApp, você pode acessar pela bio do meu Instagram, né? E se a Lari quiser, a gente pode deixar... Vou deixar aqui na descrição. Na descrição aí do vídeo, né? O link do grupo. Você entra lá e lá nós vamos dar as informações sobre o lançamento no dia 30/10. Sim, já vou entrar no grupo do dia 30/10, que até agora eu não entrei, mas já vou me inscrever e vou entrar nesse grupo, porque eu quero estar lá nesse lançamento. Então, nós falamos aqui que é um curso, mas está mais para uma mentoria Hot Seat, né? Ao vivo ali, direto, tirada de dúvidas. Então, sensacional, gente. Eu amo mentorias. Nós falamos aqui sobre a importância de ter mentores para te fazer chegar lá, né? Então, você precisa ter o conhecimento, expandir seu conhecimento compartilhando com outras pessoas, mas também ter bons mentores. Então, fica aí uma oportunidade para vocês. Thales, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, gente. Tenho certeza que vocês aprenderam muito. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha. O link para entrar no grupo no lançamento do Thales vai estar aqui embaixo na descrição. E esse foi o 10º episódio do Zero à Marca Podcast. E eu te vejo no próximo capítulo. Até já!